Boa tarde. Começamos o nosso querido canal teórico, que eu adoro. Agradecendo mais uma vez a participação da doutora Isis, do médico de família. Uma bela aquisição. Está prestigiando a gente toda quarta-feira vindo aqui. Agradecer muito minha adorável Stephanie, doce. Eu sou diabético, não posso beijá-la muito, porque senão a glicose sobe, mas fiquei muito feliz da apresentação dela sobre tuberculose infantil. Vim agora com o Dr. José Moura, pediatra, 38 anos de formado, né, Moura? E Moura tinha me avisado e falado que na vida profissional dele tinha visto um caso de tuberculose infantil. Então, a gente sempre acha que medicina vai chegar uma hora que a gente vai saber tudo. Mentira, não sabe não. Nós vamos morrer e vai ter alguma coisa que a gente não assistiu. Eu já vi muitas doenças, já vi muitos casos, mas cada dia que passa eu aprendo mais. Então, fico feliz com a apresentação da Stephanie. Eu não teria que aprender mesmo tuberculose infantil. Aliás, teria, mas muito menos que o Moura. Mas o Moura está aqui humildemente dizendo que nunca viu um caso. Isso também é muito difícil, né? Porque às vezes médico... ou isso, né? Médico é muito vaidoso, né? Tem muito médico que não fala, não sei. Sempre ele acha que sabe tudo. Mas, na verdade, nós não sabemos nada, vamos aprender com a Stephanie e fiquei muito feliz com a apresentação dela hoje. Boa tarde para todo mundo. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Stephanie, eu sou R1 de Medicina de Família e Comunidade, sou pós-graduanda em Medicina de Família, Pediatria e Ginecologia. Vou apresentar hoje um caso sobre tuberculose pulmonar na infância. Bom, o Brasil é um dos 4 países com maior número absoluto de casos de tuberculose no mundo. E, como a gente sabe, como o Dr. Moura falou, a tuberculose é um desafio, a tuberculose pediátrica é um desafio hoje e sempre foi no mundo. Por que é um desafio? Porque as crianças são paucibacilares ou abacilares, né? Existem os dois tipos. O que isso significa? Que existe um pequeno número de bacilos identificáveis nas amostras de escarro ou de lavado gástrico ou de lavado broncoalveolar nessas crianças, o que dificulta muito o diagnóstico, principalmente em crianças menores de 10 anos. Isso a gente vai conseguir diferenciar bastante, porque crianças acima de 10 anos é muito mais fácil o diagnóstico, porque a clínica é condizente com tuberculose em adultos e o diagnóstico fica mais facilitado também, porque as crianças maiores de 10 anos não são mais paucibacilares, e sim bacilíferas. Além disso, a gente encontra a dificuldade de coleta de material para a realização de exames, como o escarro. É muito difícil você fazer uma criança escarrar. Existe o escarro induzido, mas hoje, no Brasil, a gente diz que o escarro induzido só é permitido, assim como o lavado gástrico e o lavado broncoalveolar em crianças internadas, pela dificuldade de adesão, pela dificuldade de manter essa criança em jejum e por também a criança poder, assim que acordar, fazer o exame, para não ter muita mobilização de secreção. E sinais e sintomas inespecíficos. Claro, a gente tem aquela tríade, né? Redução do apetite, perda de peso e tosse crônica, maior do que 3 semanas. Mas os sinais e sintomas na criança, principalmente menor que 10 anos, são inespecíficos. Por exemplo, existem alguns sintomas que eu até decorei para falar aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, a conjuntivite flictenular. É uma conjuntivite que faz os olhos ficarem bem vermelhos, né, bem avermelhados, a conjuntiva avermelhada, mas tem alguns pontos brancos nessa conjuntiva. Isso é quase que patognomônico junto com, por exemplo, edema nodoso, perda de peso, a tosse crônica, seriam achados muito sugestivos de tuberculose pulmonar na infância. E como que se dá o diagnóstico?
A criança, existe esse score que está no Manual de Recomendações e Controle de Tuberculose Pulmonar no Brasil. Esse score diz para a gente que a gente tem que juntar alguns fatores clínico-radiológicos, exames complementares. Deixa eu colar. O contato com a pessoa próxima, né, com a fonte, o contato com o caso índice, para que a gente chegue no diagnóstico. Por exemplo, se a criança tem febre ou sintomas como tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese por 2 semanas ou mais, ela soma 15 pontos. Se ela tiver a radiografia de tórax, adenomegalia hilar ou padrão miliar, mais 15 pontos. Condensações e infiltrados também 15 pontos. Se o contato de adulto com tuberculose for identificável, o contato for identificável, um contato próximo, nos últimos 2 anos soma 10 pontos. E ali é uma coisa muito curiosa que eu fiquei discutindo com a doutora Clarissa, que foi a médica que me ajudou a fazer esse trabalho, do ambulatório de tuberculose infantil do Sérgio Arouca, que o PPD ou o IGRA são exames que ajudam muito no diagnóstico de tuberculose na infância. Por quê? A gente geralmente usa, né, só para tuberculose latente, mas na criança não. Se na criança o PPD for entre 5 e 9, já soma 5 pontos. Se for acima de 10, 10 pontos. Igual o maior que 10, soma 10 pontos. Ou então também em estado nutricional, né, de nutrição grave, 5 pontos. Aqui ele diz que maior do que 40 pontos, o diagnóstico é muito provável de tuberculose. E recomenda-se iniciar o tratamento da tuberculose imediatamente. Nessa criança, do caso que eu vou discutir com vocês hoje, a gente não precisou usar o score, porque já veio meio que mastigado para a gente o diagnóstico dela. Mas, se a gente fosse botar, já dando um spoiler para vocês, a criança não tinha febre aferida, tinha tosse, expectoração, não tinha emagrecimento, mas tinha retificação na curva de crescimento. Então, ela já somaria 15 pontos. Tinha adenomegalia hilar e condensação com infiltrado, mais 15 pontos. Não se sabia do contato com adulto com tuberculose. PPD também não era feito e não tinha desnutrição. Então, ela somaria 30 pontos, indicativo de tuberculose. Claro. Essa prova tuberculínica em criança que vacinada, ela perde um pouco. O último manual de recomendações de controle de tuberculose, da 2ª edição de 2022, diz que a BCG não altera o PPD na criança. Principalmente se a criança for acima de 1 ano. Nessa criança ela poderia dar alterado por conta disso, porque ela tinha 6 meses. Mas acima de 1 ano, não. Acho que não. Mas anteriormente, eles questionavam isso. Era questionável. Então, ali, como eu falei, criança maior que 10 anos, apresentação clínica próxima da forma clássica do adulto, então redução do apetite com perda de peso e tosse crônica maior do que 3 semanas, 2 semanas, na verdade. Os exames para detecção da tuberculose, micobactéria tuberculose mais fáceis de serem realizados seriam a baciloscopia, mas preferencialmente teste rápido molecular. Por quê? Na criança, como eu falei, o exame preferencial para a gente realizar em menores de 10 anos é o lavado gástrico, com a criança internada e tudo mais. Então, a gente vai ver no caso também a utilidade desse lavado gástrico aqui para diagnóstico da tuberculose. Pode passar, professor. E como que se dá o tratamento? Existem, né, 2 formas. A gente passa o medicamento separadamente ou a gente usa as doses fixas combinadas. Lá no ambulatório, o que eu mais acompanhei foi usando dose fixa combinada de rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Lembrando que o etombutal não é usado por conta da chance de neurite óptica. Pode passar. E aqui, por exemplo, para o cálculo da dose de RHZ na criança,
Crianças entre 4 e 7 anos, que eu também vou mostrar que é o caso da criança do caso, usa um comprimido. Isso aqui são comprimidos dispersíveis, uma coisa que eu também não sabia. É facilmente, coloca na água em 100 ml de água. Acho que é, mistura, bebe. Então, isso era uma dúvida minha. Como faria para uma criança tão pequena engolir um comprimido? Mas os comprimidos são dispersíveis. E a dose de manutenção, por exemplo, de RH, né, que é só rifampicina e isoniazida, também um comprimido por 4 meses. Pode passar. E para bebês menores de 1 quilo, né? Bebês recém-nascidos, como, por exemplo, no caso da tuberculose congênita, ou bebês muito, muito pequenos com redução de peso, retificação da curva de crescimento, essas coisas assim. Não são indicadas as doses fixas combinadas, são indicados os tratamentos isolados, somando as doses, né? Calcular a dose da rifampicina, indicar a rifampicina, calcular a isoniazida e calcular a pirazinamida. Pode passar. E aí o caso que eu acompanhei lá no ambulatório, fui eu que atendi a paciente, a doutora Clarissa sempre me deixou muito à vontade para eu mesma atender, então foi muito bom, foi muito produtivo. MSSL, 6 meses, feminina, é trazida à emergência do Hospital Getúlio Vargas Filho pela avó materna, que conta que a criança apresenta um resfriado incurável. Procurou a clínica da família perto de sua residência em diversas ocasiões, quando foi prescrito lavagem nasal e Deconjac plus xarope. Queixa-se de tosse produtiva com chiado no peito desde os primeiros meses de vida. Nega febre aferida. Ao exame clínico, broncoespasmo difuso e estertores crepitantes, principalmente à direita. Foram realizadas etapas de resgate com salbutamol e clenil HFA com melhora do broncoespasmo. Foi solicitada radiografia de tórax com achado de adenomegalia hilar e múltiplas condensações, sendo providenciada internação hospitalar com diagnóstico de pneumonia extensa. E aí foi o que eu achei mais assim clássico na apresentação. Por quê? Assim que você chegava com a criança, você percebia uma coisa: dissociação clínico-radiológica. A criança não aparentava ter aquela radiografia, não aparentava ser dona daquela radiografia. Vou mostrar. Consegui as imagens. Consegui todas. Não aparentava ter, então tinha dissociação clínico-radiológica. E o segundo, a criança começou a penicilina cristalina com piora radiológica, fez vanco com cefepime por 20 dias, sem melhora, e iniciaram meropenem. Todos sem melhora radiológica, ou seja, a gente tinha uma criança com dissociação clínico-radiológica e, além disso, sem melhora da radiografia, com antibióticos de amplo espectro. Essa foi a primeira radiografia dela, de 25 de julho. A gente viu uma condensação bizarra. Tem adenomegalia hilar. Eu não sei indicar exatamente o que tem na radiografia, não, mas eu sei que tem muitas coisas aqui. Pode passar. 29/7. Se a gente for comparar todas as imagens, a gente começa a perceber que tem uma pequena melhora aqui embaixo. Uma pequena melhora, vai clareando, assim. Quer dizer, vai escurecendo, né? Isso. Pode passar. Ó, aparece um pouco mais, dá uma clareada dia 2/8. Pode passar. Ó, dia 8/8, começa a clarear de novo essa parte aqui de baixo, né? Ficar com mais condensação e tudo mais. Dia 10/8 piora de novo. Ou seja, tem alguma coisa errada com essa criança, né? Eles começaram a ver que tinha alguma coisa. Estava com meropenem nesse momento. E aí uma piora total. E aí, no dia 12, isso, foi realizado teste rápido molecular por Dinexpert do lavado gástrico com resultado positivo.
Foi suspenso o meropenem, iniciado o esquema HIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, em 16/8, e encaminhada para o ambulatório de tuberculose infantil do Sérgio Arouca, liderado pela doutora Clarissa. Aqui já começa a nossa avaliação por ela, dessa criança. Não tinha tido nunca nenhuma internação, né, com 6 meses de vida. Não tinha alergia medicamentosa. E aí começam algumas coisas da anamnese que a gente destacou bastante. Desculpa, quando entrou o HIP, melhorou logo. Então, ela nunca... A imagem, no caso, A imagem. não foi refeita a imagem. Não foi repetida. Ela melhorou o estado geral. Então, ela nunca esteve mal. Ela nunca teve febre. Mandaram pro ambulatório direto. Exato. Eu fiquei pensando, uma criança tão pequena assim... Eu entendi que a doente clinicamente não condizia com o aspecto radiológico do que você encontrou. Totalmente. Não é isso? Totalmente. Quando eu peguei essa criança a primeira vez, eu fiquei pensando em tuberculose congênita, porque é uma criança muito, muito pequena que desde o nascimento queixava de tosse, inchado no peito. Só que... Ela ataca mais o fígado. Eu fiquei pensando nisso. Quando o bronco aspira, aí ela faz pulmonar. Entendi. Mas o foco primário é fígado. Então teria uma hepatosplenomegalia, teria alguma coisa assim. Teria foco secundário até o pulmão, mas primário é fígado. Entendi. E eu acho que o Apgar... O foco na placenta, aí ele iria pro fígado. E o Apgar dela daria menor, não daria? Não necessariamente. Tá. Nasceu de idade gestacional de 39 semanas, grupo sanguíneo AB positivo. Parto normal, 3,410 kg, estatura de 50 centímetros, nascida a termo. Apgar de 9 em 9. Na história vacinal, uma coisa muito importante, que pelo menos eu vejo muito lá no Teixeira, que é essa questão da criança estar sempre doente e nunca fazerem as vacinas na criança, porque a criança está sempre doente. Só que isso, para a gente lembrar, isso não é desculpa para não fazer as vacinas na criança. A não ser que a criança esteja usando um antibiótico que, por exemplo, vai fazer a pneumo e está usando um antibiótico específico. Aí você pondera, mesmo assim você sempre tende a querer dar a vacina para a criança. Certo? Não, né? Então, ela só tinha feito hepatite B e BCG. De história social, não tinha caso de se identificar, não tinha caso fonte. A gente tentou investigar, por exemplo, se tinha algum vizinho, alguém um pouco mais distante, mas que mesmo assim frequentasse a casa. Parece que tem história de um vizinho ex-presidiário que a esposa dele foi lá na casa dela e cuidou da criança alguns dias. Então, a gente está desconfiando que talvez seja esse rapaz. E de história alimentar, um erro grotesco. A criança está em introdução alimentar desde os 3 meses de idade. Na verdade, eu fui ver desde 2 meses, na verdade. 2 meses e meio. Come de tudo desde os 2 meses e meio. Arroz, feijão, macarrão, carne, tudo. E em uso de leite de vaca também. Tá usando leitinho nessa criança. Então, e assim, uma história de história social também, mais uma coisa a se destacar, é que a mãe, muito jovem, o tempo todo se tirando um pouco da responsabilidade do estado de saúde daquela criança, sabe? Ela não se sentia responsável pela criança, não tomava para si, sabe? E a avó que tinha assumido a criança nesse momento. A avó dela que levou, inclusive, no Getulinho. A avó que estava levando lá na consulta no Sérgio Arouca. Então, ainda tinha essa questão um pouco complicada. Pode passar pra mim. Aqui, só pra gente lembrar. A criança tinha 7,1 kg. Aí, uma dúvida que eu fiquei na hora. Se de 7 para 8, faço 1 ou faço 2? Mas aí a Clarissa falou, não, faz 1. E aí, na próxima consulta, provavelmente a criança já vai estar com quase 8 quilos. E aí começaria com 2. Pode passar.
Ao exame, lactente ativa, reativa, em bom estado geral, sorridente, opneica em ar ambiente, fontanela normotensa, corada, hidratada, ausência de adenomegalia periférica, cardiovascular normal, respiratório, murmúrio diminuído à esquerda, com estertores em base à direita, abdômen normal, sem hepatosplenomegalia, membros inferiores normais, genitália íntegra, higiene satisfatória, tudo normal. Pode passar. A impressão, então, que a gente teve, né? Tuberculose pulmonar, menor internada com quadro de pneumonia, sem melhora com antibiótico comum, apresentando dissociação clínico-radiológica e de inexpert positivo. Pode passar. A conduta que a gente tomou foi manter o tratamento para TB com esquema RIP, 75 de rifampicina, 50 de isoniazida e 150 de pirazinamida, com um comprimido. A gente orientou as vacinas e a alimentação da criança. Mantemos o Clenil HFA de 200 microgramas que ela saiu da alta do Getulinho com essa prescrição. A gente fez a notificação e vai retornar dia 13 de setembro. Teve mais uma coisa. E a gente pediu uma radiografia de tórax para avaliar agora como é que está a evolução dessa criança. Pode passar. Então, pontos chaves, né? Quem é o caso-fonte? A gente precisa tentar descobrir quem é o caso-fonte, para a gente ver quem está sendo disseminador dessa doença. Eu acabei de descobrir, né, com a doutora Isis, que ela mora perto da nossa clínica, mas não é da nossa clínica, ela é da Engenhoca. Outra coisa, tem um problema muito grande lá no ambulatório do Sérgio Arouca, que é... Isso vai ser filmado, né? Não posso falar. Mas que os pais e os familiares, eles perdem um pouco o acompanhamento, o rastreio da tuberculose. Porque o mais prático seria o paciente, né, a criança ser diagnosticada com tuberculose e o adulto ser encaminhado para o próprio ambulatório ser rastreado. Mas o adulto tem que voltar à clínica da família e isso perde vínculo, perde aderência, perde adesão, perde outras coisas. Então, a gente não sabe se os pais dela têm tuberculose, a gente não sabe se algum familiar tem. E outra coisa é pra gente sempre lembrar da dissociação clínico-radiológica, que a criança está bem, a gente acha que é só mandar lavar o nariz, passa um Decongex, inclusive a doutora Clarissa me falou que nunca é para passar Decongex para ninguém. E a gente deixa pra lá, mas na verdade pode ser um quadro muito mais grave. Pode passar. Queria agradecer a doutora Clarissa, do ambulatório de Sérgio Arouca, de tuberculose infantil. Queria agradecer a doutora Isis, que me ajudou muito no fechamento do trabalho. O doutor Antônio também me ajudou demais. Pode passar. Bibliografia, Manual de Recomendações e Controle da Tuberculose no Brasil. Faltou agradecer ao doutor Jéssica para ficar apertando aqui para a passagem, né? Eu tenho algumas dúvidas aí. Eu acho que o Moura poderia me responder um pouquinho. Dá para passar para ele ali? Claro. Pode perguntar você primeiro, que é pediatra e tem mais dúvida do que eu. Não, é uma coisa difícil, como eu te falei, é difícil pensar em tuberculose, ainda mais numa idade dessa, né? E agora essa troca foi com o estado geral bom, porque para trocar tanto assim, deveria o estado geral estar caindo direto, ela deveria estar com os exames todos alterados, bem alterados. Então, ela estava com leuco de 16, estava com um pouco de anemia e PCR de 18, se eu não me engano. Só isso. A anemia, ela com esse erro alimentar, com essas coisas todas, ela não vinha com suplemento, não vinha com nada, quer dizer, não vinha com fórmula, vinha com leite básico, né? Isso aí também não leva muito. Agora, ela veio totalmente, no estado geral, muito bom, né? Para se pensar em infecção grave, para ir trocando de antibiótico, assim, foi. Mas não demorou tanto para chegar ao esquema RIP, né? A fazer Foram quantos dias total de... 20 dias.
20 dias foi muito. Aí já teria que pensar, mas é uma coisa assim que eu não trabalho diretamente com criança grave há muito tempo, né? Muitos anos que eu deixei de dar plantão. Então, não sei se agora eu pensaria ou não pensaria, se eu seguiria a mesma conduta deles ou não. Mas uma criança com estado geral bom teria que pensar, né? Eles internaram mais ela por conta da radiografia. Eu percebi que eles viram a radiografia e se assustaram. É um erro que a gente tem, é tratar exame e não tratar o paciente. A gente trata muito exame e não vê a clínica, né? Sim. Isso aí desde que, há muitos anos atrás, eu acho que desde que a clínica é soberana, né? Então, no estado desse, a criança estando bem, poderia ter se pensado, mas eu estou falando assim, eu como advogado diabo, talvez eu não tivesse pensado também, né? Pela falta de casos e pela falta de experiência também com a tuberculose em criança, né? Ainda mais tão jovem, né? Muito pequeno. Não. É um caso raro, né? Atípico de uma pneumonia, eu acho que 99% pensaria mesmo numa meningite, numa infecção bacteriana, né? E aí eles ficaram trocando antibiótico para germes mais resistentes. Não é isso? Só não condiz assim com o estado geral, que você falou, o estado geral ao longo do tempo todo, isso aí era para ter dado uma leucocitose violenta, era para ter dado PCR alto, era para ter dado tudo muito mais alterado. É complicado, né? Mas eles começaram com a penicilina cristalina, que aquela colega veio aqui aquela vez disse que é a mesma de escolha, né? A primeira... a primeira escolha, depois trocaram para vancomicina. Academicamente, sim, mas na prática, hoje, já se entra com ceftriaxona direto. Eu acho que a condução clínica da pediatria, na minha opinião, foi correta. Porque é muito difícil alguém fazer uma pneumonia dessa, com esse tamanho vocês não acham isso? Sei lá, meio complicado, né? O cara assim, pode ser que uma segunda vez. Isso é que é o bom médico. Isso não está escrito. Você daqui a 10 anos ou 15 anos, eu te chamar para ver um caso parecido. Olha. Então, eu acho que medicina a gente aprende assim. Quer dizer, que fica lá, livro. O cara estuda todos os artigos, todas as coisas, atualizadíssimo. Mas falta ele isso. Falta a vivência do dia a dia do cabelo branco, né? Que as pessoas às vezes jogam para o lado. Então, é um caso muito interessante. Eu aprendi, Moura deve ter aprendido muito. Com certeza. E a gente debateu isso aqui. Então, é isso. Eu acho que essa criança foi bem tratada, parabéns. E espero que a criança fique boa. Eu acho que vai ficar boa. Alguém quer fazer alguma outra pergunta, alguma coisa? Não. Estou achando você muito quieta hoje, Marília. Então tá bom. Cuidado com o Covid, hein? Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado. No dia 14 são os R2, hein? Marília e Vinícius vão caprichar aí em alguma coisa. Tá bom? Depois bate um papo aí que dá tempo. Dia 7 de setembro é só Marília, porque ela disse que não sabia que era feriado, vai ser ela sozinha ali, marchando ali na... Um abraço para vocês.